Você sabia que tomar banho em excesso ou, ao contrário, com pouca frequência, pode prejudicar o corpo humano à medida que envelhecemos? A maioria das pessoas foi criada com a crença de que o banho diário é uma parte essencial da higiene pessoal e um sinal de responsabilidade. No entanto, surge a questão: como o corpo reage a essa rotina habitual após os 60 ou 70 anos? Muitos profissionais de saúde expressam séria preocupação com a forma como a lavagem regular e frequente pode, imperceptivelmente, minar a condição da pele, enfraquecer o sistema imunológico e até esgotar a energia vital. Este é um daqueles hábitos enraizados que raramente são questionados, pois foram formados e consolidados ao longo de décadas. No entanto, é um fato inegável que o corpo de uma pessoa de 75 anos difere significativamente do de uma de 35 e exige uma abordagem de cuidado completamente diferente. Neste material, serão detalhadas 6 razões principais pelas quais os médicos recomendam fortemente que os idosos reconsiderem a frequência dos banhos, e será explicado o que realmente constitui uma higiene saudável na idade madura. Esses argumentos vão além da simples economia de tempo ou recursos hídricos. Eles abordam aspectos fundamentais da proteção do próprio corpo, da manutenção da independência e do equilíbrio mental. Se o objetivo é buscar a longevidade, melhorar o bem-estar e ter certeza de que os hábitos diários realmente trazem benefícios, e não malefícios, este texto fornecerá informações exaustivas. A sexta razão, em particular, pode mudar radicalmente as noções estabelecidas de autocuidado e bem-estar na velhice. 1. Sensibilidade da pele. Com o tempo, a pele humana naturalmente se torna mais fina, seca e significativamente mais frágil do que na juventude. Isso significa que as rotinas de banho habituais de décadas, esfoliação diária intensa, uso de água quente e produtos de limpeza agressivos, podem, após os 70 anos, levar a um efeito inverso e indesejável. Embora um banho quente prolongado possa parecer revigorante, para os idosos, ele pode remover óleos naturais vitais da pele, essenciais para sua saúde e elasticidade. Esses óleos são um sistema de defesa embutido do corpo, formando uma barreira natural. Sem eles, a pele começa a rachar, descamar e coçar, tornando-se significativamente mais vulnerável a infecções e processos inflamatórios. Deve-se considerar as consequências quando essa secura se torna crônica. Muitos idosos começam a notar o aparecimento de manchas vermelhas, irritação constante e uma desagradável sensação de repuxamento. Isso não é apenas desconfortável, a condição pode se tornar dolorosa e, pior ainda, essas microfissuras ou feridas podem servir como portas abertas para a entrada de bactérias. Uma pequena mancha seca, deixada sem a devida atenção, pode se transformar em uma infecção cutânea grave, especialmente se o sistema imunológico já não estiver funcionando com a mesma eficácia. Assim, algo tão comum como o banho excessivo pode desencadear uma reação em cadeia de desconforto e riscos inesperados à saúde. Muitos dermatologistas atualmente recomendam que os idosos reduzam a frequência dos banhos para 2 a 3 vezes por semana, exceto em casos de transpiração intensa ou atividades que realmente exijam uma lavagem completa. E quando os banhos são necessários, o princípio-chave é a moderação. Recomenda-se usar água morna, não quente, aplicar produtos de limpeza suaves em vez de sabonetes agressivos e sempre usar um bom hidratante, prestando atenção especial às mãos, pés e costas. Ao caso de Harold, um homem de 81 anos que sempre se orgulhou de sua rigorosa rotina diária de higiene. Em qualquer clima, ele tomava um banho quente todas as manhãs. No entanto, com o tempo, manchas vermelhas e descamativas começaram a aparecer em suas mãos, e ele não conseguia entender a causa. Após várias visitas ao dermatologista e a persuasão gentil, mas persistente, de sua filha, Harold reduziu o número de banhos para 2 vezes por semana e mudou para produtos mais suaves. Em um mês, a vermelhidão desapareceu completamente e a coceira cessou. O que a princípio parecia uma pequena mudança teve um enorme impacto em seu conforto diário. Pode parecer incomum abandonar hábitos estabelecidos que foram seguidos por toda a vida, mas o corpo muda, e a forma de cuidar dele também deve se adaptar. Um pouco menos de tempo no chuveiro pode significar um conforto significativamente maior ao longo do dia, e vale a pena se adaptar por isso. 2. Saúde imunológica. Uma das consequências menos óbvias, mas significativas, do banho excessivo na velhice é o potencial enfraquecimento da defesa imunológica natural do corpo. A pele humana não é apenas uma camada externa, ela é um componente vital do sistema imunológico. A pele serve de abrigo para bactérias benéficas, forma uma barreira confiável contra a penetração de patógenos nocivos e mantém a estabilidade interna do organismo. No entanto, com banhos excessivamente frequentes, especialmente com produtos de limpeza agressivos ou água muito quente, essa camada protetora é irremediavelmente removida.
Isso pode ser comparado à destruição de uma cerca destinada a impedir a invasão de elementos indesejados. Para os idosos, tal dano não se limita à superfície. Com a idade, o sistema imunológico humano naturalmente desacelera. Isso significa que os processos de cicatrização levam mais tempo, e o corpo se torna menos capaz de combater infecções eficazmente. Quando a barreira externa da pele é danificada devido à lavagem excessiva, isso cria sérios problemas. Bactérias, vírus e fungos obtêm acesso mais fácil através de microfissuras na pele, transformando problemas menores em doenças mais graves. Por exemplo, uma mancha seca na perna pode progredir para celulite, e um arranhão comum na mão pode infeccionar. Tudo isso acontece porque a primeira linha de defesa do corpo foi enfraquecida. Consideremos como isso se manifesta na vida real. Ao caso de Clara, uma mulher de 77 anos que sempre cuidou meticulosamente de sua higiene, mas de repente começou a notar erupções estranhas nas costas e pernas, seguidas por repetidos ataques de infecções cutâneas. Seu médico associou esses problemas ao banho diário. Clara estava, sem saber, removendo as bactérias benéficas das quais seu corpo dependia para se manter saudável. Após fazer algumas mudanças simples em sua rotina de higiene, reduzindo o número de banhos para 3 vezes por semana, mudando para produtos sem fragrância e hidratando a pele diariamente, suas infecções cessaram. Não se tratava de ser menos limpa, mas de proteger inteligentemente o equilíbrio natural de seu corpo. É importante entender que limpeza não significa esfoliar cada centímetro da pele diariamente. Áreas como mãos, rosto e axilas podem exigir atenção mais regular, mas o banho de corpo inteiro pode ser tomado com menos frequência sem comprometer a higiene geral. Na verdade, os médicos afirmam que, para os idosos, muitas vezes é preferível focar na lavagem estratégica, mantendo a limpeza onde é realmente importante, permitindo que a pele se recupere entre as lavagens. 3. Risco de quedas e segurança no banheiro. Um dos aspectos frequentemente negligenciados ao discutir os hábitos de banho em idosos é o risco significativamente aumentado de quedas. Com a idade, o equilíbrio de uma pessoa se torna menos estável, e o banheiro se transforma em um dos lugares mais perigosos da casa, especialmente durante ou imediatamente após o banho. Pisos molhados, superfícies escorregadias de banheiras e mudanças bruscas de temperatura. Tudo isso cria condições ideais para um escorregão inesperado. Imagine a situação. Uma pessoa toma banho quente diariamente, talvez logo pela manhã ou tarde da noite, quando está sonolenta ou cansada. O vapor enche o ambiente, a pressão arterial pode cair com o calor, e o chão fica escorregadio. Essa combinação de fatores pode não representar uma ameaça para uma pessoa de 25 anos, mas aos 75, pode ser a causa de uma séria catástrofe. Mesmo uma tontura momentânea, causada por uma queda súbita da pressão arterial, pode levar a uma queda com consequências graves, fraturas de quadril, concussões ou lesões ainda mais sérias. Ao caso de Walter, um homem de 83 anos que era um defensor convicto de seus banhos matinais. No entanto, em uma manhã de inverno, o vapor do chuveiro embaçou seus óculos, o tapete no chão escorregou, e ele caiu. Uma fratura na pelve e 6 semanas de recuperação mudaram completamente sua perspectiva. Após a reabilitação, ele passou a tomar banho 3 vezes por semana em vez de 7, instalou barras de apoio e começou a usar uma cadeira de banho. Sua dignidade permaneceu intacta, assim como seus ossos. Reduzir a frequência dos banhos não só beneficia a pele, mas também torna todo o corpo mais protegido. Minimizando o tempo gasto em um ambiente escorregadio e potencialmente perigoso, a pessoa reduz significativamente a probabilidade de acidentes perigosos. Se houver tontura durante ou após o banho, isso é um sinal claro da necessidade de reconsiderar a rotina. Um banho mais fresco e curto em um banheiro bem iluminado, tomado quando a pessoa está mais alerta, pode reduzir substancialmente o risco de queda. A higiene é, sem dúvida, importante, mas a segurança deve sempre vir em primeiro lugar. Reavaliar a rotina habitual pode parecer uma pequena mudança, mas pode ser a decisão que permitirá ao idoso permanecer de pé por mais tempo e manter a independência, vivendo em sua própria casa. 4. Suporte à circulação sanguínea. Com a idade, a circulação sanguínea no corpo humano naturalmente desacelera. Isso é uma parte inerente do processo de envelhecimento. Os vasos sanguíneos tornam-se menos elásticos, o coração bombeia o sangue de forma um pouco menos eficiente, e o fluxo sanguíneo geral diminui em comparação com os anos mais jovens. É por isso que muitos médicos prestam muita atenção aos sinais de má circulação em idosos, como mãos e pés constantemente frios, feridas que demoram a cicatrizar ou até uma sensação de peso nas pernas após caminhar. Surpreendentemente, o hábito de tomar banho pode ter um forte impacto nesse sistema vital.
Quando uma pessoa entra em um banho quente, seus vasos sanguíneos naturalmente se dilatam, promovendo um fluxo sanguíneo mais livre por todo o corpo. Esse aumento temporário da circulação pode parecer extremamente agradável, o que explica por que muitas pessoas se sentem revigoradas e mais flexíveis após o banho. No entanto, é aqui que surgem as complicações para os idosos. Se os banhos forem tomados com muita frequência ou com água excessivamente quente, o efeito inverso pode ocorrer. A água quente dilata temporariamente os vasos sanguíneos, mas com exposição repetida e frequente, o corpo pode ter dificuldades em regular a temperatura interna e o fluxo sanguíneo. Isso é especialmente arriscado para idosos que sofrem de doenças cardíacas, pressão baixa ou distúrbios circulatórios. Tais condições podem levar a tonturas, fadiga aumentada e até desmaios. Tudo isso representa um perigo sério para uma pessoa que vive sozinha ou tem problemas de mobilidade. Lembremos a história de George, um viúvo de 79 anos que antes adorava tomar longos banhos quentes 2 vezes ao dia. Após vários episódios de tontura e uma quase queda no banheiro, seu médico perguntou sobre sua rotina. Quando George descreveu seus hábitos, o médico imediatamente sugeriu que os reduzisse. George começou a tomar banhos mais curtos e mornos apenas algumas vezes por semana. A tontura desapareceu, e sua energia melhorou notavelmente. O ponto-chave aqui é a moderação. Tomar banho com uma frequência confortável, 2 a 3 vezes por semana, com água morna, mas não quente, pode proporcionar os benefícios de uma circulação melhorada sem sobrecarregar excessivamente o sistema cardiovascular. A estimulação suave do fluxo sanguíneo é benéfica, mas sobrecarregar o corpo com muita frequência pode levar ao efeito oposto, especialmente com a idade. O objetivo não é apenas manter a limpeza. O objetivo é permanecer seguro, ser enérgico e capaz de aproveitar cada dia. A atenção à frequência do banho e à temperatura da água desempenham um papel direto na proteção da circulação, especialmente nesses anos vulneráveis da velhice. A rotina correta apoia o coração, os vasos sanguíneos e a qualidade de vida geral. Tudo isso depende de algo tão simples quanto a forma como a pessoa gira a torneira do chuveiro todos os dias. 5. Bem-estar mental e emocional. Tomar banho não é apenas manter a limpeza física. Para muitos idosos, é também um momento de privacidade, clareza de pensamento e paz. É um pequeno ritual que dá estrutura e previsibilidade ao dia. No entanto, a maioria das pessoas não percebe que tomar banho com muita frequência, especialmente sem uma razão clara ou rotina estabelecida, às vezes pode sinalizar ou até agravar um distúrbio emocional ao longo do tempo. Com a idade, a saúde emocional torna-se tão importante quanto o bem-estar físico. Sentimentos de solidão, ansiedade ou até depressão leve podem se infiltrar imperceptivelmente, especialmente durante a aposentadoria ou após a perda de um ente querido. Alguns idosos começam a se banhar excessivamente como uma forma de lidar com isso, usando o banho prolongado como distração ou mecanismo de conforto. Por outro lado, outros podem evitar completamente o banho, perdendo a motivação à medida que a energia emocional diminui. Ambas as extremidades podem indicar que algo mais profundo está acontecendo. É por isso que os médicos frequentemente fazem perguntas sobre as rotinas de higiene durante os exames médicos. Não porque estejam avaliando a limpeza da pessoa, mas porque uma mudança repentina nos hábitos de banho pode refletir alterações no estado emocional. Se alguém que antes se banhava regularmente agora pula o banho por dias ou semanas, isso pode ser um sinal preocupante. Da mesma forma, uma pessoa que toma banho várias vezes ao dia pode estar buscando consolo na rotina, porque algo está inquieto por dentro. Consideremos o exemplo de Sharon, de 76 anos. Após a morte do marido, ela começou a tomar banho 2 vezes ao dia, um pela manhã, outro tarde da noite. Ela afirmava que isso ajudava a sentir controle sobre algo em sua vida. Mas com o tempo, sua pele ficou vermelha, coçando e irritada. Sua filha ficou preocupada e insistiu em uma visita ao médico. Essa conversa ajudou a revelar o luto de Sharon, com o qual ela não havia lidado completamente. Com apoio gentil e aconselhamento, ela conseguiu mudar sua rotina e encontrar maneiras mais saudáveis de processar seus sentimentos. Tomar banho com uma frequência confortável, 2 a 3 vezes por semana, ajuda a alcançar um equilíbrio. Isso mantém o corpo saudável, sem prejudicar a condição da pele, o nível de energia ou o humor. Mais importante ainda, oferece a oportunidade de construir uma rotina previsível, sem depender dela para mascarar sentimentos mais profundos. A rotina de higiene deve elevar o espírito, não esgotar ou esconder o que a pessoa teme enfrentar. Portanto, se o banho é usado como uma forma de fugir da tristeza ou evitar o silêncio em casa, deve-se ser gentil consigo mesmo. Essa consciência já é um passo à frente. É importante conversar com alguém de confiança,
procurar um amigo ou discutir isso com um médico. Cada pessoa merece paz emocional, assim como saúde física. E, às vezes, o cronograma de banho correto pode ser uma pequena, mas poderosa, parte dessa cura. Considerações finais. Se há algo que aprendemos ao longo dos anos, é que ações aparentemente insignificantes, realizadas diariamente, têm um significado muito maior do que geralmente percebemos. E o banho, uma atividade tão simples e rotineira, possui um sentido mais profundo do que apenas manter a limpeza. Para idosos como nós, isso reflete nosso bem-estar, nossa atitude em relação a nós mesmos e como escolhemos viver nossos dias. O objetivo não é seguir cegamente as regras de outras pessoas, mas ouvir atentamente o próprio corpo, respeitar seus ritmos naturais e permanecer em harmonia com o que realmente nos traz uma sensação de bem-estar. Alguns podem erroneamente acreditar que tomar menos banho é um sinal de preguiça, ou que um longo banho diário indica prosperidade, mas nenhuma dessas afirmações é totalmente verdadeira. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. A essência está em encontrar o equilíbrio individual. Se a pele está seca ou irritada, é aconselhável reduzir o número de banhos. Se a pessoa se sente mais confiante e revigorada após um banho rápido, deve continuar a fazê-lo. O importante é garantir que essas ações sejam realizadas para o próprio bem-estar, e não sob pressão externa ou por negligência. Gostaria de encorajar a todos: não permitam que crenças ou hábitos desatualizados ditem como vocês cuidam de si mesmos. Este capítulo da vida pertence a vocês, e só vocês podem decidir como moldá-lo. Talvez vocês sempre tenham se apressado com as rotinas de higiene, ou, ao contrário, ultimamente as tenham negligenciado um pouco. Isso é completamente normal. O importante é a decisão que vocês tomarão a seguir. Que seu banho se torne um momento de paz e relaxamento, e não um fardo ou uma rotina cansativa. E se vocês se identificaram com alguma parte deste texto, esperamos que isso tenha ajudado a se sentirem vistos, ouvidos e respeitados. Seja ajustando sua rotina, reconhecendo um sinal de algo mais profundo ou simplesmente sendo mais indulgentes consigo mesmos, cada passo é uma forma de autorrespeito. Vocês não estão apenas sobrevivendo, estão crescendo, se adaptando e ainda descobrindo novas maneiras de cuidar de si mesmos. E isso, sem dúvida, é algo para se orgulhar.